Agora não é teste, agora é oficial. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu acho que hoje nós vamos conseguir ver os slides, as imagens que nós preparamos para o final. Está ouvindo bem? E vamos preparar agora para o início, vamos fechar os nossos olhos. Nesse instante, serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos. Agradecemos ao alto, a espiritualidade amiga, que desde cedo prepara o ambiente, que se conosco, hoje e sempre, abrindo os nossos conhecimentos espirituais, permitindo que os espíritos benfazejos possam trazer até nós a calmaria necessária, o alento, a orientação de um caminho correto e adequado a cada um. Que possamos agora, envolvidos por essa brisa suave, que afaga a cada um, que acolhe, abraça e envolve. Mesmo com as dificuldades, as dores, os problemas diários, nesse instante nós estamos seguros, envoltos pela palavra amiga do Divino Mestre Jesus. E mais uma vez nós te agradecemos e rogamos, Senhor, ser conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, hoje nós vamos comentar de um capítulo muito interessante, que é o item 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala no item 7 do dever. O dever é uma palavra tão simples que, quando a gente imagina só ela por si, falar, tá tranquilo, é só o dever. Mas se nós trouxermos essa palavra para nosso íntimo, para nossa convivência, nós podemos ampliar muito a aplicação dela na nossa vida diária. E qual é o nosso dever espírita, como espírita? Mesmo que aqui tenha alguém que frequenta a casa, mas não é espírita. Mas quando a gente olha para um espírita, qual é a imagem de dever que nós configuramos ou que nós estigmatizamos no espírita? Seria só vir à casa de oração uma vez por semana, receber o passe, tomar água fluidificada, fazer o evangelho do culto no lar? É bem simples assim? Trazendo para nós uma história ilustrativa que eu gosto muito de falar, quando Jesus, na ressurreição dele, e ele apareceu diante do mar, diante dos apóstolos, ele caminhando pela praia, ele vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Mais do que rapidamente, Pedro responde: sim, eu te amo, mestre. Jesus, seguidamente, pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro afirma mais uma vez: eu te amo, sim. Então, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro ficou intrigado com aquela colocação. Jesus sempre falava por parábolas. Mas ele continua: hoje, quando é novo e tem o discernimento de ir e vir, você pode ir e fazer o que quiseres. Mas chegará um momento em que você não poderá
ir sozinho. A idade irá chegar e alguém irá pegá-lo pela mão e vai levá-lo onde quiser. E Pedro pensa, ele está querendo me dizer alguma coisa, é o que vai acontecer no meu futuro. E ele rapidamente pergunta a Jesus, e João? O que será de João? Jesus vira para ele, que te importa? Segue-me tu. O que essa passagem traz para nós enquanto espíritas? É muito fácil, às vezes, nós falarmos o que se deve ser feito. Às vezes, nós temos a receita ideal para que o outro faça. Você faça assim. A sua vida vai dar certo dessa forma. E às vezes, muitas vezes, o correto não é o que o outro está fazendo, mas qual é a sua tarefa. Quando nós vamos reencarnar, existe um plano reencarnatório. Nesse plano reencarnatório, há um planejamento. E nesse planejamento, cada um tem atributos, qualidades, defeitos, coisas mais urgentes, algumas não tão urgentes, que tem nesse planejamento. Imaginemos que nós temos uma folha e nela está escrito: Carita, você tem. Aí, mas é muito taxativo eu ter que fazer essa tarefa. Quando você era criança, hoje a gente quase não se usa mais escrever, mas quando você era criança, você já viu o caderno de caligrafia? Tem gente que tem a letra linda. E quando eu olho para a letra do outro e penso, nossa, que letra linda. É possível eu admirar aquela letra e ter uma letra tão bonita sem praticar? Quanto mais eu praticar a escrita, mais perfeita irá ficar a minha letra. Digamos que o nosso dever enquanto espíritas, ele é colocado dessa forma. É um exemplo só para a gente visualizar como seria o dever enquanto espíritas. Ali ele fala que é dever de todo bom espírita esclarecer os que procuram de boa fé. Mas é inútil discordar com o antagonismo da má fé. Quantas vezes nós achamos que se eu imputar ao outro ou ser muito firme na minha palavra, eu vou convencer o outro de que eu estou certa? Eu sou espírita há 49 anos, eu tenho direito de imputar na minha ideia. Ele é espírita desde ontem. Então eu vou falar. Mas aquele que às vezes chegou no curso do desenvolvimento da mediunidade ou de conhecendo o espiritismo ontem, ele tem uma vivência prática muito melhor do que alguém que já tem a prática de 50 anos dentro do espiritismo. A letra não está tão boa. Mas por quê? A prática não leva à perfeição? Você não falou agora que a prática leva à perfeição? Sim, mas talvez aquela pessoa que já pratica há 50 anos ainda não tem dentro de si despertado a intenção. E a intenção do dever, ela é nesse sentido. Ela traz para nós, enquanto espíritas, a sensação de dever cumprido. E aí, quando Jesus fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A missão de Pedro era propagar o Evangelho.
mas com aquela firmeza, porque era necessário à época que existisse aquela firmeza. Mas ele pensou, eu que sou tão correto, tão rígido, imagina, e João que é tão displicente? O que ele se preocupou? Ele não se preocupou com o que ele havia de passar, ele se preocupou com o outro. E muitas vezes nós, sentado do lado do nosso coleguinha, a gente tem coragem de olhar para ele e falar, não, eu estou muito melhor. Olha lá, olha o jeito que ele está tratando. Olha como ele está lidando com essa ou aquela situação. Nesse momento, você pega aquele caderno de rascunho que você escreveu por diversas horas, uma caligrafia linda, e rasga, porque a sua intenção foi de julgamento, foi de uma pretensão arrogante de se achar melhor que o outro. Então, o dever, na visão espírita ou de uma forma religiosa, ele vem nos acordar a consciência para aquilo que tem que ser feito. E não adianta eu querer fazer a tarefa do coleguinha, porque a letra, quem vai ter que apresentá-la, nosso relatório pessoal nós vamos levar. É um manuscrito. O que você tem escrito no seu relatório, no seu caderno de caligrafia de vida? Qual é a letra que você tem usado? Quais são as qualidades, ações que você tem colocado ali? Tem como a gente imaginar agora o nosso caderno pessoal, individual, intransferível? Como que ele está sendo colocado? Como que ele está sendo preparado? Imaginemos que amanhã nossa professora de caligrafia vai passar e vai pegar nossos relatórios pessoais. E essa professora, ela é um mentor espiritual que tem marcado o encontro conosco. Mas amanhã? Mas amanhã? Dá tempo? Comecemos. Nos pequenos atos, nas pequenas atitudes, onde ninguém está vendo. Quem é você no momento em que ninguém está vendo? Você cumpre os seus deveres familiares, pessoais, profissionais, afetivos? Com qual compromisso que você tem feito isso? Essa pergunta é uma pergunta que nós devemos fazer para a nossa consciência. Uma vez que a gente faz, nós não precisamos colocá-la e nem abrir o coração para ninguém e contar, nossa, poxa vida, eu fiz uma coisa tão feia. Ou, nossa, eu fiz uma coisa tão linda. Não importa. Esse caderno que você está escrevendo, essa folha, imaginemos uma folha bem linda, que tem uma caneta daquelas pontas esferográficas tem uma caneta muito cara aí, que ela é muito chique, gente, eu não sei o nome dela agora. Mas você tem essa caneta. E o seu mentor, que fez o compromisso com você, vai passar sexta-feira. Eu estendi um pouquinho o prazo. Olha que delícia. E ele vai passar sexta-feira para tomar o relatório de vocês. Vamos trabalhar de hoje é terça, 7h30, até sexta-feira, 7h30 da noite. Vamos ver o que nós vamos colocar nesse papel? Mas vamos pegar um papel de verdade, um relatório. É um relatório de você para você mesmo, mas é um relatório que você vai apresentar. E dentro desse relatório, vocês vão pegar hoje e vão escrever nele. Vamos juntos. Quais foram as boas ações de hoje?
e Tica, 5. Eu gosto desse número, né? Era o número que a minha filha mais falava quando eu era pequena. 5. 5 boas ações eu pratiquei hoje. Limpei a casa, é uma boa ação, gente. Lavei a louça, fiz o almoço, preparei a refeição e por aí vai. E 5 atitudes ruins. Não importa. Mas eu quero que vocês, quando nós começarmos a escrever, colocar a melhor letra possível. Para que isso? Porque você vai apresentar isso a alguém. Você está falando de você para alguém. 5 hoje, 5 amanhã, até sexta-feira. Nós vamos ter 20. Nós vamos preencher um papel de um lado e de outro. E quando chegar no final do dia de sexta-feira, vocês, no momento de oração, vão ler, como se vocês estivessem apresentando para alguém. Eu, Carita, hoje fiz. Passei com o cachorro, preparei a refeição e vamos lá. Vamos ver se até no final de sexta-feira vocês vão gostar dessa pessoa que vocês vão conhecer. Sem julgamento e sem pretensão de acertar. Eu fiz. Aconteceu durante o dia. Fui fechada no trânsito e fiquei muito brava. Coloca lá. Vamos olhar para isso. E vamos imaginar que nosso mentor chegou na sexta-feira e você vai apresentar esse relatório. Quem é que está sendo preparado para o mundo espiritual? A sua caneta é você mesmo e o papel são os acontecimentos diários que nós vamos escrever nessa história. Qual vai ser a sua história? Depende de cada um. Então o dever, ele é a lei moral que existe dentro de cada um, dentro da nossa consciência. Uma vez que nós fazemos algo de errado, ninguém está vendo, ninguém soube, ninguém vai saber. Mas nós deitamos a cabeça no travesseiro e naquele momento fala: poxa vida, eu fiz coisa feia. Eu não sei se vocês já tiveram ressaca moral. É uma das mais difíceis de lidar. E aí, nós, como Pedro, ao invés de nos preocuparmos com que o nosso coleguinha, o nosso marido, nossos filhos, claro que nós temos o dever de caminhar juntos, mas ao invés de despertar a consciência no outro, vamos preocupar um pouquinho com a nossa. Vamos preocupar com o que é que a gente está colocando. O dever, quando a gente coloca numa proposta de caminhos, imaginemos que nós temos um caminho da direita e o caminho da esquerda, ou o caminho A ou B. É sempre mais difícil. É sempre aquele que envolve acordar cedo, assumir compromissos, responder algumas responsabilidades. Só que o dever moral, ele está acima do nosso interesse pessoal. Todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de sermos pessoas melhores, nós vamos ter a resposta nesse sentido. Como é que eu estou vivendo hoje? Como é que eu estou aparecendo na TV? A TV da vida diária. Como é que os nossos familiares, porque é muito fácil às vezes a gente ser uma pessoa bonita, agradável,
fora de casa. E junto com os nossos familiares, nós nos mostramos bem feios. Às vezes a gente tem a roupa de ficar em casa. E a roupa moral de ficar em casa, às vezes, é a mais rasgada. Por quê? Se nós temos ali junto de nós as pessoas que fizeram um compromisso afetuoso, de afeto verdadeiro ou de resgate necessário de estar ao nosso lado. Vamos colocar a nossa melhor roupa. Vamos nos vestir das melhores qualidades. Como se a gente estivesse esperando mesmo. Eu acredito que quando eu comecei a escrever o meu relatório, eu imaginei, só eu que vou ler? Tá tudo certo. Mas quando eu imaginei que eu ia apresentar para o meu mentor, eu dei uma recuada. Poxa, tem coisa que eu não posso colocar aqui não. Mas tem alguma coisa que nós façamos, alguma atitude, alguma escolha que esteja escondido? Tem como a gente fazer uma sujeira e jogar debaixo do tapete e ninguém encontrar? Não mais. O tempo que lá atrás Jesus falava para Pedro, chegará um momento em que você será conduzido. Nesse momento que nós seremos conduzidos pela espiritualidade amiga, na nossa passagem, vai ser o momento de apresentar o nosso relatório pessoal. Qual a letra que nós estamos usando? O que nós estamos colocando e imputando a nós mesmos, não ao outro? Então, o dever moral está acima do nosso interesse pessoal. É a regra da nossa consciência. Regra. Alguns vão dizer que regra foi feita para ser quebrada. Quando a gente é mais jovem, a gente usa muito esse termo, né? Regras foram feitas para serem quebradas. Não. As regras, principalmente da consciência, são regras para nos conduzir, são caminhos seguros. Eu posso ir pelo outro? Pode, mas as consequências também virão para você. Cumprir o dever fortalece o espírito. Alguém de vocês já chegou no momento no final do dia e falou assim: nossa, que dia bom, fiz tudo o que eu tinha colocado para fazer. A sensação de dever cumprido. Foi trabalhoso, teve alguns obstáculos, mas hoje eu consegui fazer todas as tarefas que eu havia colocado para mim. É bom, não é? Então, nós temos o nosso livro da vida. E nesse livro da vida, nós vamos colocar essa semana uma folha avaliativa, pessoal, intransferível. Ela é sua. Vamos começar hoje e vamos terminar na sexta e fazer essa avaliação. Quem quiser depois trocar figurinha comigo e falar: eu tive uma boa sensação ou a sensação foi ruim, enfim, não importa se ela seja positiva ou negativa, ela vai ser avaliativa para você. Para a gente parar e olhar para nós mesmos. Qual é a cara que nós queremos mostrar para nosso mentor? Isso acontece todos os dias. Vocês já viram a história do anjo que Deus liberou 3 anjos para chegarem na terra e eles ficavam falando amém. Então, se a pessoa falasse coisas boas, ele ia passando. Em forma de homem, em forma de animal, enfim. Ele ia passando pelas pessoas. E um certo dia, ele está passando, um homem na lavoura
plantando batatas. E ele olha para o homem e sorri gentilmente, fala: nossa, o senhor está plantando batatas. E o agricultor, asperamente, vira para ele: não, estou plantando pedra. E o anjo sai suavemente: amém. E a lavoura virou uma montanha de pedras. E o anjo continuou. Vou contar só de um anjo. E ele passou por outra lavoura. Um senhor mais idoso, com cautela, preparava o chão, colocava 3 sementes em cada cova, cobria lentamente com as mãos. O suor caía pela testa e ele continuava a fazê-lo. O anjo pergunta: que dia quente! E o Senhor fala: é verdade, mas que bom, a terra precisa do sol. O senhor está plantando milho? Sim, estou plantando os milhos para que nós possamos ter o que comer em breve, se Deus quiser. Nós vamos ter muitos milhos. E o anjo? Amém. E a lavoura floresceu. Nós, com essa atividade que nós vamos fazer essa semana, de hoje até sexta, nós estamos colocando o amém no nosso relatório individual. Eu vou virar uma borboletinha e vou lá ver, gente, o que tem nesse relatório de vocês. E depois eu vou mostrar o meu para vocês. De uma forma resumida, o dever, ele vem para nos tolher, nos impedir das más inclinações. Nós sabemos, todas as vezes, com raras exceções da idade, imaturidade ou de momento, é muito difícil hoje nós termos alguma atitude sem saber, ignorando que aquela atitude pode causar prejuízo ou dano a alguém. Nós temos plena consciência. E uma vez que nós escolhermos dar esse passo para prejudicar alguém, a primeira pessoa prejudicada seremos nós, porque nós estamos nessa transição planetária. E o tempo urge para que nós possamos trilhar no caminho correto. E o caminho correto é esse. Ou é aqui, ou é ali. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher onde que a gente quer. Ser bom não é ser perfeito, é estar em luta constante para ser um pouco melhor do que ontem. Quando nós colocarmos no nosso relatório as 5 atitudes boas e as 5 ruins, hoje, amanhã, nós não vamos cometer os mesmos erros. Incrível isso, porque você vai ler e vai olhar e falar: nossa, eu fiz isso? Quantas vezes a gente passa por alguém, na rua, no elevador, e a gente é incapaz de olhar para essa pessoa e sorrir? Sorriso é a linguagem universal. Não importa se a outra pessoa vai te olhar de cara feia, se ela está triste, ou se ela não vai devolver o sorriso. Sorria. Às vezes um sorriso com um bom dia pode despertar alguém da tristeza absoluta que ela está vivendo. Um sorriso, como um dever de uma comunicação universal.
O dever só poderá acontecer em nossas vidas com a reflexão da reforma íntima sem máscaras. Eu estou escrevendo neste relatório de vida tudo aquilo que eu sou. Mas eu posso também colocar algumas coisas que eu quero ser. Depois que nós terminarmos essa visualização de 20 itens, né? Nós podemos avaliar dessa forma. Quem eu quero ser? Quais são os deveres? Aí eu vou olhar para uma letra perfeita, que a gente imagina que seja perfeita, e vai tentar seguir aquilo. Nós temos inúmeros exemplos de uma caligrafia perfeita. Então, os exemplos do dever na vida diária. Ser fiel aos compromissos do lar, mesmo diante das dificuldades. Dificuldade de horário, dificuldade, às vezes, do número de tarefas. Sempre tem muitas coisas para se fazer. Trabalhar com honestidade, sem precisar de fiscalização. Às vezes, nós temos chefes ou temos um horário a cumprir e, não tem ninguém olhando, eu vou jogar um pouquinho aqui. Nós estamos cumprindo com o nosso dever de empregado, de trabalhador? Nada contra o descanso, mas o descanso ele tem hora determinada, tem uma regra a ser seguida. E eu não preciso que ninguém esteja olhando. Se eu estiver desperdiçando o meu tempo enquanto eu estou recebendo para o trabalho, eu estou descumprindo um dever. Ser paciente com quem erra, lembrando que também erramos. Esse é o mais fácil, não é? Esse é o mais fácil. É muito fácil ter paciência. Meu Deus. Essa é a que eu acho mais fácil de todas, gente. Vocês imaginam, né? Não. É difícil, mas é uma das regras fundamentais. E perdoar mesmo quando o coração dói. Todas as palestras, todas as reuniões, todas as conversas que nós temos aqui, eu sempre termino com essa frase: perdão. Poxa, Carita, de novo perdão? Jesus nos ensinou no último instante de vida aqui na terra: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, uma vez mais, nós estamos colocando o perdão como uma premissa maior para nós, para que nós também a façamos conosco, porque nós vamos ter o que perdoar ao longo dessa semana. Nós vamos errar, nós vamos nos perdoar e vamos adequar a rota. Quando você está andando no carro e vira no lugar errado e está com o Waze ou com o Maps lá, o que ele fala? Você errou? Recalculando. E esse relatório que nós vamos escrever de nós mesmos essa semana, vai ser um relatório que vai ser essa semana como uma atividade, para que nós melhoremos a nossa caligrafia moral. E nesse melhoramento, nós vamos seguir com ela. Às vezes não escrevendo todos os dias, às vezes não fazendo sempre, mas parando de vez em quando e olhando para nós. Qual é a letra da sua vida? O que você está colocando no seu relatório pessoal? Gente, vou preparar agora a meditação, fechando os nossos olhos, sentindo todo o nosso corpo na cadeira,
estando totalmente aqui. Colocamos diante de nós o nosso papel pessoal. E nesse papel nós começamos a escrever todas as qualidades que admiramos. Tudo aquilo que ainda almejamos conquistar. E trazendo para nós este relatório, escrito por nós, com letras douradas, na melhor caneta, num papel perfeito. Nós colocamos diante de nós um roteiro de vida. Quem somos, quem seremos. A escolha depende de cada um. Que essa jornada, Pai querido, possa trazer a cada um a melhor jornada possível de vida. Que mesmo que estivermos na nossa milésima vida, que essa seja a melhor história, que possamos escrever a partir de agora a história perfeita de sucesso, de paz interior, de felicidade e amor pleno. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos hoje e sempre.